Fica essa pergunta para os nossos corações. E durante esse tempo que nós vamos falar, esta pergunta trará aos nossos corações, onde resume a história e o texto de Miqueias. Nós precisamos entender a exigência de Deus por justiça e misericórdia, e humildade em suas relações com outros e com Ele. Deus quer que nós sejamos íntegros. Deus quer que nós sejamos pessoas íntegras na sua palavra. Deus quer que nós sejamos pessoas íntegras na sua mensagem. Mas não é só na mensagem. Deus quer que eu seja íntegro na minha empresa. Deus quer que eu seja íntegro nas ruas. Deus quer que eu seja íntegro no trânsito. Deus quer que eu seja íntegro na sociedade. Vou falar para a igreja e confessar um pecado, que às vezes ter integridade no trânsito não é comigo não, é bem difícil. O Espírito Santo tem que me corrigir às vezes, e a minha esposa também, já isso. Você pega uns barbeiros aí na rua que dá vontade de atropelar, já isso. Aí minha mulher fala assim: você não é crente não? Eu falei: eu sou, mas nesse momento eu esqueci um pouquinho, calma que eu vou parar. E aí dá vontade de descer do carro, pegar um porrete, mas eu falo: Senhor, me perdoa, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Mas tem dia que não está fácil. E aí, para mim, manter a integridade na minha vida, dirigindo, não é fácil. Mas eu faço isso todo dia. Eu faço isso todo o tempo. E às vezes a gente está com a cabeça tão longe, que se Deus não guardar a cada um de nós, nós descemos do carro e é capaz da gente até morrer. Porque é capaz da gente, quando o cara descer do carro, ser maior que nós, Daniel, e o cara dá um pau na gente, a gente não tem para quem pedir perdão, sair correndo, não tem jeito. Aí depois você já apanhou, está tudo certo. Então, para manter a integridade aqui, não é só na igreja não. Quando Miqueias fala da integridade, do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus, ele não está falando só dentro da igreja. Ele não está falando para o povo de 4 paredes, não, ele está falando para uma nação. Ele está falando uma história. Ele está falando para um tempo real, de pessoas que viviam situações reais, como nós vivemos aqui. O tempo de Miqueias ali é muito próximo da verdade que nós temos hoje. Ele tem uma proximidade muito forte com a nossa história. Ele fala de forma clara e objetiva para nós. Primeira situação que eu fiz aqui, questão de anotar, sobre o livro de Miqueias: justiça social e compaixão são importantes para Deus. Miqueias enfatizou a importância da justiça social e compaixão ao longo de todo o seu livro. Ele condenou aqueles que exploravam os pobres ilegíveis em benefício próprio, e pediu que os líderes governassem com justiça e equidade. Ele também denunciou os líderes religiosos que usavam a posição para enriquecer às custas dos fiéis, para promover a sua própria vontade em vez da vontade de Deus. O livro de Miqueias ensina que é Deus que importa com a profundamente com a maneira que tratamos os outros, e somos chamados a seguir o exemplo de Deus, a cuidar uns dos outros, a cuidar dos menos afortunados. Isso tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje. Às vezes o pastor Chalela e nós ligamos para alguns pastores para convidá-los para vir na Conexão Resgate, e o pastor já logo de cara diz assim: a minha saída da minha casa para ir até a Conexão custa X reais. Mas irmão, nós somos uma igreja pequena, nós estamos começando a história agora. Deus te levantou no ministério, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa. Pastor, eu abençoo, eu faço o reino. Deus me chamou para isso, Deus me trouxe para esse manto, para esse ministério. O cara fala até mistério lá no telefone, mas custa X reais, se não for, eu não vou. Miqueias tratava aqui, naquela época já, com esse povo. Miqueias já falava aqui nessa época, sobre esse povo, com a compaixão, a importância de que Deus era para algum deles. Ou era somente financeiro? Ou era somente negócio subir no altar? Que Deus nos livre dessas pessoas subir no altar da Conexão Resgate. Que Deus nos livre dessas pessoas em subir aqui para trazer uma mensagem ao povo de Deus. Que Deus nos livre desses mercenários, desses homens de negócios que usam o altar para fazer negócio. Não, nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor. Nós estamos aqui porque nós cremos na palavra. Nós estamos aqui porque nós cremos que Deus fala. E Deus não precisa de barganha, Deus não precisa de negócio, Deus não precisa de pagamento antecipado para ninguém. Quando Deus te chama, Ele provê. Quando Deus te chama, Ele traz a finança. Quando Deus te chama, Ele traz a recompensa. Porque o mistério e o ministério é do Senhor e não para o homem. Miqueias já tratava disso lá atrás, e hoje reflete muito
nas nossas vidas. Miqueias também falava dos governantes que pegavam dinheiro próprio, que pegavam recurso próprio para si, que guardavam os seus recursos para os seus cofres financeiros pessoais, que guardavam o recurso dos mais pobres, que guardavam os recursos dos menos condicionados à vida financeira. E Miqueias já falava disso. Miqueias já trazia uma lição para as nossas vidas. Ele escreveu lá em Miqueias 6:8: Ele te declarou o homem que é bom e que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente como o teu Deus. Muitas vezes Miqueias, ao trazer essa reflexão, sabia que esse povo não amava, não fazia de forma humilde como Deus queria. Então ele trouxe isso a uma mensagem ao povo, a uma mensagem àquela nação, para que corrigisse aquela nação. O profeta Miqueias, ele era claro e objetivo. Ele não tinha mimimi. Ele não entregava: eis que te digo, não, Deus mandou você fazer assim, assim, assim. Se você não fizer, vai ter um preço. O Miqueias não entregava a conversa paralela, mais ou menos, não vou entregar mais ou menos o que Deus falou, não, Deus falou e ponto, tem que acontecer e tem que fazer. A vida do profeta é assim. Então, quando nós vemos aqui alguns profetas chamar cada um de nós aqui no particular, e às vezes o profeta faz até assim, eis que, e aí ele começa a falar, a gente fala: meu Deus, o que está acontecendo? Não queira saber, porque algum puxão de orelha está vindo ali para aquele irmão. Deixa ele sozinho com o puxão de orelha. A gente só glorifica e pede a Deus: Senhor, que não seja comigo, porque se está fazendo no pé de orelha, alguma coisa tem. E eu não estou dizendo que é pecado não, irmãos. Eu não estou dizendo que quando o profeta chama alguém aqui, está falando do pecado. Não é isso não. Quando o profeta chama, ele está mostrando e tentando corrigir o curso, porque ainda há uma esperança, ainda há solução. Quando Deus fala comigo e com você, ainda tem solução. Quando Deus fala com você, é porque Ele quer mudar a história. Quando Deus fala com você, é porque Ele está mudando a situação. Quando Deus fala com você, é porque você está vivo, é porque há uma esperança. Porque Deus não fala com ninguém quando você já jogou terra, desceu na sepultura, não. Nunca vi um profeta falar assim: tira esse morto daí que eu quero falar com ele. Nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi isso acontecer. Deus fala enquanto nós estamos vivos. Deus fala enquanto você respira. Deus fala porque quer mudar o nosso curso, a nossa história, e quer trazer vitória para mim e para você. Então, quando Miqueias falava, era para isso que ele trazia a história e ele trazia a profecia àquele povo. O outro ponto é o julgamento de Deus, que virá para aqueles que desobedeceram a sua vontade. Eu fico me perguntando, e me fez ter uma reflexão muito grande, porque além de desobediente por um tempo, eu ainda fui negligente. Negligenciei muito a vontade de Deus. Eu negligenciei muito o chamado de Deus. Eu fui desobediente. Pastor Chalela pregou no domingo passado sobre Jonas. E eu muitas vezes me vi como Jonas. E eu muitas vezes me vi levando a minha família para o afundar, para a barriga do peixe junto comigo. Pastor, mas ali a Bíblia fala de um Jonas que foi para a barriga do peixe, sim. Mas se você der um passo errado, a sua família toda perece com você. Se você der um passo errado, a sua família toda vai se afundar com você. Se você der um passo errado, a sua família toda vai sucumbir às profundezas do mar com você. E o que acontecia comigo? Estou falando da minha história, não estou falando da de ninguém, estou falando da minha. Tenho propriedade para falar da minha história. Fugi muitas vezes do que Deus tinha preparado para mim. Fugi muitas vezes do que Deus tinha chamado para mim. E hoje pago um alto preço. E hoje pago um preço alto, que muitos perguntam: como é que você sobrevive? Como é que você aguenta? Talvez o Senhor te chamou, te separou para viver um algo especial na presença dEle. Talvez Deus tenha falado com você, com a sua história, com a sua casa, com a sua família, para viver um algo sobrenatural. E às vezes não acontece. Às vezes você vive uma situação de forma clara, de forma tão linda, de forma tão lúdica na sua vida com relação à vida financeira. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro, você fala: eu conquistei carro, conquistei casa, conquistei apartamento, conquistei chácara, conquistei boi, conquistei ovelhas. E quando eu deito a cabeça no travesseiro, ainda não tem paz. Sabe por quê? Porque o que Deus te chamou para fazer não foi só ganhar dinheiro. O que Deus te chamou para fazer não foi para receber somente bonanças, bolos de dinheiro de forma financeira. Não foi isso.
Deus te chamou para fazer a obra. E muitas vezes nós ficamos aqui mudando o percurso, mudando o trajeto, mudando a história, tentando resolver. E Deus está dizendo: você pode ter tudo, você pode ter dinheiro, você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter tudo. Mas quando você deitar a cabeça no travesseiro, você não conseguirá curtir aquilo que Deus te deu. Sabe por quê? Porque não é que você não vai curtir na prática um iate, não é isso. Não é que você não vai curtir uma casa em Riviera, não é isso. É que dentro da sua alma, lá no seu pensamento, você fala: eu não fui chamado só para isso, eu não fui chamado só para essa intimidade, eu não fui chamado só para ganhar dinheiro. Deus te dá dinheiro, Deus te dá riqueza, sabe para quê? Para você abençoar, para você abrir a sua mão, para você fazer algo que muitos irmãos não podem fazer. Mas o que serve o seu dinheiro? Deus te chamou para que você seja uma cachoeira, não uma represa. Deus te chamou para que você seja uma cachoeira. E quanto mais Deus te abençoa, mais você derrama sobre a igreja, mais você derrama sobre a igreja, mais você derrama sobre a igreja. Pastor, qual a diferença da cachoeira com uma represa? A represa vai guardando, 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 e não produz nada. A cachoeira, você pode ver a beleza de uma cachoeira. A cachoeira transborda, a cachoeira vem a chuva lá na torre da cachoeira, lá no topo da cachoeira. E quando você vê essa cachoeira, vai crescendo, vai inchando, vai aumentando a sua queda, porque Deus te chamou para ser cachoeira, Deus te chamou para ser abençoador, e não seja somente uma represa. O que é teu não é teu, o que é da tua casa não é teu. Deus te deu saúde, Deus te deu dinheiro, Deus te deu empresa, para você abençoar o povo do Senhor. Se você sentir no seu coração de abençoar, abençoa. Mas Deus tem aquela conta, Deus vai prover. Vai chover lá no topo da cachoeira, e essa cachoeira vai aumentar. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus só aumenta, Deus só prospera quem planta semente. Deus não prospera quem não planta semente. Eu nunca vi uma pessoa que cultiva comer sem plantar semente. Não é à toa que os coreanos, que os japoneses que cuidam de plantação são abastados financeiramente, são abastados de dinheiro, porque esses caras plantam demais. A terra está ruim, os caras plantam. A terra está boa, está plantando. Tem chuva, está plantando. Está seco, está plantando. Está passando uma tempestade, está plantando. Tem problema, vamos plantar. Eles não param de plantar, não param de semear. É por isso que colhem muito, é por isso que colhem muito, é por isso que colhem muito. E a palavra do Senhor nesta manhã: Deus irá fazer prosperar, Deus irá fazer transbordar, Deus irá fazer você ser uma cachoeira, Deus irá fazer com que chuva lá, chove lá no topo da montanha, e a cachoeira irá aumentar a queda, irá aumentar a torrência. Você receberá uma torrência imensa do Senhor. A palavra do Senhor bem clara: Deus irá prosperar. Não se preocupe, mas não seja uma represa, para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Nós aprendemos a lição de Miqueias, que Deus traz o julgamento. Deus traz o julgamento, Deus abençoa, mas se você também não abre a mão, Deus também traz o julgamento sobre você. A palavra do Senhor em Miqueias 2:2 diz assim: ai dos que ajuntam casa com casa, e juntam campo com campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como o único morador do meio da terra. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Não sou eu, é a palavra. Não sou eu estou pregando a palavra. A palavra diz assim: que se você juntar muito aqui, vai chegar uma hora que você vai ficar sozinho na terra que Deus te deu. E você vai olhar para um lado, não tem ninguém para curtir aquela terra. E você vai olhar para um lado, não tem ninguém para caminhar com você naquela terra. Para que ganhar tudo? Para que ter tudo se não tem para quem refletir, se não tem para se divertir, se não tem netos, filhos, crianças para andar naquele lugar? Deus está dizendo: abençoa que eu te darei uma grande nação, abençoa que eu te darei alegria, abençoa que eu vou prosperar, mas abençoa os necessitados, porque eu vou encher a sua terra de alegria e de abastança. É financeiramente mesmo, estou falando financeiramente, e não estou falando nem de generosidade ainda, que vai fazer o pastor Fernando. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui: nós precisamos ajuntar, mas não ajuntar somente para nós. Tem pessoas necessitadas, tem pessoas precisando, e tem muitas pessoas muito guardando, e Deus está dando uma correção para nós. Ai daqueles que juntam, que guardam, que não prosperam, que não abençoam, que não faz a semente prosperar. Haverá julgamento sobre sua casa,
haverá julgamento sobre a sua família, haverá julgamento sobre o seu lar. Pastor Fabrício, mas eu vim aqui para ouvir uma palavra na família, do culto da família. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem hora que nós precisamos ouvir o puxão da orelha, tem hora que nós precisamos entender o que Deus fala, tem hora que nós precisamos entender a mensagem clara e objetiva. Sabe por quê? Porque quando chegar o profeta aqui, ele vai falar no pé de orelha, e aí não tem como escapar, porque a mensagem é só para você. Eu hoje estou sendo profeta do Senhor, mas eu estou trazendo uma palavra para você e para a igreja no geral, porque tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. O terceiro tópico diz assim: a esperança em Deus traz força e segurança. Quantas vezes nós recebemos uma palavra? Quantas vezes nós recebemos uma direção? Quantas vezes nós recebemos algo do Senhor e nós aprendemos aqui no livro de Miqueias que a palavra do Senhor traz força e segurança? Embora o mundo esteja cheio de injustiça, dificuldades, Miqueias ensina que Deus é a fonte da nossa força. Podemos então confiar nele em todas as circunstâncias. Será que quando bate a dificuldade na sua casa, será que você procura algum outro recurso? Será que quando bate a dificuldade no seu lar, na sua família, você procura ao Senhor? Agora não estou falando mais de financeiro, estou falando de gente, estou falando de pessoa. Será que quando bate a dificuldade na sua casa, você chuta o balde? Eu vou deixar assim mesmo, agora que se resolva, agora que deixa assim mesmo, já não quero resolver mais, já estou passando por problema há tanto tempo, já estou passando por situação. Será que é isso que Deus te chamou? Será que é por isso que Deus constituiu a sua casa, a sua família, o seu lar? Ainda há uma esperança, ainda há uma esperança para aqueles que confiam no Senhor. Procura no Senhor segurança, procura no Senhor que Ele pode mudar a história, pode mudar o cenário, pode mudar o cativeiro, pode mudar a circunstância, porque Ele é Deus, Ele pode fazer aquilo que nós não imaginamos e não pensamos. Deus pode fazer. Ainda não acabou, ainda as portas não fechou, ainda não foi batido o martelo, e mesmo que o martelo seja batido, Deus possa mudar a história, Deus pode mudar a circunstância, Deus pode mudar aquilo que você imagina que não pode, aquilo que não está na sua mão, aquilo que não está na sua condição. Deus pode mudar, Deus pode mudar, e é por isso que você veio aqui nesta manhã. Ainda há uma esperança, ainda há uma esperança. Miqueias diz lá no versículo 7:7: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus ouvirá. Deus te chamou aqui nesta manhã porque Ele quer mudar a sua história. Ele ouviu a sua oração, Ele ouviu o seu choro, Ele ouviu a sua necessidade, Ele ouviu a dureza do seu coração quando você disse: Pai, tá assim, deixa assim mesmo, já que foi resolvido assim, fica assim mesmo. Não, Deus te chamou aqui para mudar a história. Deus te trouxe aqui nesta manhã porque ainda tem jeito, porque ainda tem solução, ainda há uma esperança, e Deus quer mudar a trajetória do seu lar, da sua casa. Deus é Deus de milagre. Neste capítulo, Miqueias fala sobre a destruição de Judá e a desolação da cidade de Jerusalém. Ele lamenta a corrupção, a injustiça, e levou a queda do seu povo. No entanto, mesmo no meio da tristeza, no meio do desespero, Miqueias confia plenamente em Deus. Será que você tem colocado a sua fé no Senhor? Será que você tem confiado nele? Será que você tem colocado a sua esperança no Senhor? Ou será que nesta manhã você chegou aqui já com a sentença assinada? Ou será que você chegou aqui nesta manhã com a sentença, com o martelo batido? Ou será que você veio aqui nessa manhã dizendo: Senhor, eu estou indo para a igreja porque já está tudo certo, já está resolvido, não tem mais jeito? Não, há uma esperança, há uma esperança. Judá estava destruído, a cidade de Jerusalém estava acabada, e Deus mudou a história, Deus mudou o trajeto, Deus mudou o cenário. Há uma esperança nesta manhã para a sua casa, para a sua família. Deus vai mudar o cenário, Deus vai mudar a sua história, mas para que isso aconteça, você tem que se derramar diante do trono do Senhor, diante do altar do Senhor, e colocar a Ele as suas angústias, as suas dificuldades e as suas necessidades. O Senhor pode mudar a sua história nesta manhã. Lá no versículo 5 e 2 diz assim: E tu, Belém, Efrata, postos que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
esta profecia se cumpriu em Miqueias. Aqui está falando do nascimento de Jesus, aqui está falando do nascimento do Salvador, aqui está falando do nascimento do Deus que cura os meus e os seus pecados, do Deus que tirou a gente do lamaçal do pecado. Ele está falando aqui da salvação de Jesus Cristo, ele está falando aqui do nascimento de Jesus, ele está falando aqui do nascimento do menino da manjedoura, que veio para salvar a nação. Então, enquanto existia um caos na nação, ele profetizava que viria um Salvador, que viria uma pessoa para livrar-nos do pecado e da injustiça do mundo. Só Ele pode nos dar cura, só Ele pode nos dar esperança, só Ele pode trazer a solução dos nossos problemas, e aquilo que não tem solução como homem, Jesus pode dar. O livro de Miqueias nos ensina que é o mesmo quando enfrentamos as dificuldades, as incertezas, podemos encontrar força e segurança em Deus, em suas promessas e na salvação de Jesus sobre a minha e a sua vida. Talvez a nossa vida está um caos, sabe por quê? Porque nós deixamos de ter esperança em Jesus. Talvez a sua vida está um caos porque você deixou de ter esperança no Salvador, naquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você, naquele que um dia derramou o seu sangue puro na cruz do Calvário para salvar a nós, para salvar uma nação. Aí algumas pessoas perguntam: mas por que acontece? Mas por que acontece tanta tragédia? Mas por que acontece tantas situações? Sabe por quê? Porque esse mesmo Jesus que morreu na cruz por mim e por você é o mesmo que nos dá liberdade do livre-arbítrio. Ele não força ninguém, Ele não incomoda ninguém dizendo você não. Só há uma diferença, que quem é escolhido não tem escolha, mas tem muitas pessoas que têm a oportunidade de escolher que caminho quer percorrer, e muitas vezes nós percorremos o caminho que não é o que Jesus escreveu para mim e para você. Há uma linda história escrita para você, há uma linda história escrita para a sua família, há uma linda história escrita para a sua casa, para o seu lar. Jesus escreveu, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele levou sobre si os seus pecados, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si todas as nossas aflições e inquietações. Então há uma esperança para você, há uma esperança para a sua casa, há uma esperança para a sua família. A profecia se cumpriu. Quando a profecia vem, ela se cumpre. Quando a profecia de Deus, ela se cumpre. Quando a profecia vem do altar de forma clara, objetiva e ligada com o trono dos céus, ela se cumpre na minha e na sua vida. O quarto item para acabarmos diz assim: a humilhação é uma virtude importante para Deus. Pastor, mas eu preciso me humilhar? Eu não vou passar por essa humilhação. Quem me feriu, que venha me pedir perdão. Quem me chutou, que venha me pedir perdão. Eu estava na minha casa, quieto no meu lugar, e alguém veio e me chutou. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não fala isso. Miqueias nos ensina: e Ele te declarou o homem que é bom, que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e que ames a misericórdia, e andes humildemente como o teu Deus. Será que nós amamos a misericórdia? Será que a palavra do Senhor para os nossos corações vem com misericórdia? Vou falar para vocês de forma clara e objetiva, e não posso mentir porque minha esposa está aqui. O Espírito Santo me conhece e minha esposa também. Eu tinha um problema muito sério de pedir perdão ou desculpa, muito sério. Não fui ensinado a isso. Via meu pai, um homem distinto, trabalhador, honesto, sério, um homem bonito. Puxei para ele, só fiquei assim nesse prejuízo porque minha mãe tinha 1,50 m e essa senhora baixinha acabou com a minha saúde. Era para mim ter 1,92 m, olho verde, mas aí, amém, fazer o quê? Deus sabe de todas as coisas, né? Jair, fazer o quê? Estou aqui. Mas meu pai é um homem distinto, mas eu não me recordo nenhuma vez. Convivi com meu avô, um italiano bruto, e convivi com meu pai por muitos anos, mas eu não lembro nenhuma vez de ouvir meu pai pedir perdão para mim. Nunca ouvi. Eu nunca ouvi meu pai chegar para mim e falar: filho, me desculpa,
das palavras que eu professei a você, da chave de fenda que eu taquei em você quando você não fez o que eu era para fazer, do alicate que eu taquei em você quando você não fez o que eu mandei. Porque eu ajudava meu pai desde pequeno, eu amava estar perto do meu pai. E muitas vezes nós estávamos no carro, essa cena não sai da minha cabeça, chorando. Eu debaixo do carro, meu pai tinha um Fusca, ele tirava a carenagem do Fusca inteiro, ele tirava a carroceria do Fusca inteiro. E eu apertando os parafusos, mas eu olhando para os amigos correndo na rua jogando bola. Então ele estava apertando o parafuso, lá eles iam em cima do carro, e o parafuso rodando em falso. E ele abaixava simplesmente debaixo do carro e olhava. E ele estava com o alicate solto na mão, olhando para os meninos na rua, com a chave de fenda que ele estava, com a chave de área que ele estava. Ele jogava de mim debaixo do carro, não tinha nem como eu escapar, porque eu estava debaixo do carro. E eu lembro dessa cena e fico alegre, apesar das dores que eu tive muitas vezes. Mas eu fico alegre, porque eu convivi com meu pai e tive momentos com ele. Mas eu não aprendi a pedir desculpas. E quando eu me casei com a minha distinta senhora, pastora Betânia, que aqui está, por algumas vezes nas nossas situações, ela dizia para mim assim: você vai dormir sem pedir desculpa? E eu dizia: na hora que eu quiser eu peço desculpa. Ela falava: agora eu também não quero, porque agora você já não pediu, então não precisa mais. E aí a briga voltava a acontecer de novo, já isso. Aí era o pau de novo, torando. E eu já pegava, jogava espingarda, o bicho já pegava. Mas na verdade eu deitava e falava: Senhor, eu não precisava de receber essa cobrança, de graça e na cara. Eu ia dormir e ficava pensando: eu preciso mudar esse cenário. E graças a Deus, ao Espírito Santo, a minha esposa, eu tenho mudado. Às vezes ainda eu falho, viu, Geraldo? Às vezes ainda eu esqueço de pedir desculpa. Às vezes ainda esqueço, mas ela me lembra de uma forma tão amável. Ela fala: você vai pedir desculpa ou não? E eu falo: eu vou, meu amor, me desculpa. Viu, Riz? Aprende. E eu pedi desculpa, e eu peço desculpa. A palavra do Senhor aqui vem trazer a nós a humildade e virtude de aprendermos quando erramos. Eu não estou falando aqui só para casal, estou falando no geral. Nós temos que entender e compreender que a palavra do Senhor vem sobre: ames a misericórdia e antes humildemente. Não é fácil, irmãos, ser misericordioso. Misericordioso, na verdade, na íntegra, só o Senhor, só Ele. Nós não temos essa essência, nós somos homens, nós somos seres humanos, principalmente para nós homens. Para nós é muito mais difícil, pastor, mas que palavra de hoje é uma palavra mesmo para nós entendermos e compreendermos que Deus quer conosco. Deus está falando aqui aos nossos corações, e antes de falar com você, Deus falou muitamente comigo. Dobrei o meu joelho hoje pela manhã de madrugada e falei: Senhor, que palavra é essa? Que bofetada que eu tomei na cara quando o pastor Sarela falou para mim: Fabrício, eu acho que você poderia falar de Miqueias. Eu disse: Miqueias? Eu olho para tantos profetas, mas Miqueias não é um cara que me chama atenção. Mas tudo bem, vou me aprofundar nesse cara aí. E aí quando eu comecei a me aprofundar na palavra, eu comecei a tomar chapuletada, porque ele veio para corrigir uma nação, ele veio para corrigir uma história, ele veio sim com a misericórdia do Senhor àquele povo. Mas antes da misericórdia do Senhor veio um chacoalhão, veio um despertamento, veio algo para nós entendermos que Deus corrige sim, mas Deus te ama, Deus quer mudar a história, a trajetória, mas Ele está dizendo: há tempo de mudança, há tempo de mudança, há tempo de mudança. Nós precisamos entender a palavra do Senhor. Nós não podemos pegar só uma partinha da palavra, nós temos que pegar tudo. Deus corrigiu, Deus mudou, Deus fez acontecer, mas para isso Ele veio mudar uma nação, Ele veio corrigir uma nação. Teve muitos na nação que apanhou de verdade, mas Deus veio com a sua misericórdia e amor sobre aquele povo. E é isso que Deus tem para minha casa, para a sua casa. Deus tem misericórdia, Deus tem amor, Deus tem salvação, Deus tem mudança, Deus tem projetos. Os planos do Senhor, os projetos do Senhor não morreram. Há esperança para a sua casa e para a sua família. Há projetos do Senhor e não morreu. Há aquilo que Ele prometeu irá se cumprir. Para nós terminarmos, quando nós vemos a leitura da palavra, nós entendemos que o profeta Miqueias nos leva a refletir sobre as nossas próprias vidas e a vida da sociedade em que vivemos. Quando eu comecei a escrever tudo isso, eu falei: nossa, Miqueias, você está por aqui? Comecei a chamar no meu quarto: Miqueias,
o livro de Miqueias relata exatamente o que nós vivemos no dia de hoje. Miqueias relata de forma clara e objetiva a nossa história. As suas palavras nos lembram a importância da justiça social, da compaixão pelos menos favorecidos e da humildade diante de Deus. Além disso, Miqueias nos oferece a esperança em tempos de conflitos e desesperos, nos lembrando da fidelidade de Deus, da sua presença constante em nossas vidas. Será que você se lembra das promessas do Senhor? Será que você se lembra do que Ele prometeu? Ou será que agora que a onda do mar aumentou e você está no meio do tsunami da história da sua vida, você acha que as promessas não vão se cumprir? Ah, vão se cumprir. É nesta hora que a misericórdia do Senhor fala comigo e com você. É quando você sai das mãos do seu poder, do seu conforto, quando sai do poder das suas mãos, é aí que Deus entra para fazer o que você não pode fazer. É aí que Deus entra para fazer um milagre, porque enquanto está nas suas mãos, é por você mesmo, é pela sua condição, é pela sua força, é pelo seu conhecimento, é pela sua estratégia pessoal. Não. Quando sai das suas mãos, o Senhor fala: agora eu entro, agora eu vou agir, agora eu vou mudar a história, agora eu vou fazer o rebuliço, agora eu vou mudar a história, agora eu vou mudar o endereço, agora eu vou aumentar, agora eu vou crescer, agora eu vou transbordar. É aí que o Senhor entra. Mas será que você tem mantido a fidelidade e a certeza do Senhor na sua vida? Fique de pé, por favor, fique de pé. Acima de tudo, você sempre tem que confiar no Senhor. Acima de tudo, você sempre tem que confiar nas promessas do Senhor, na fidelidade do Senhor. Você pode ser infiel, o Senhor não é infiel. Você pode ser totalmente grosso, como às vezes minha esposa diz para mim: como você é grosso, me trata melhor. Viu, Jailson? Você também passa por isso, Jailson? Vamos orar, nós dois vamos orar juntos daqui a pouco. Como você é grosso, amor. Quando eu não sou grosso, eu sou claro e objetivo. Pronto. Mas desculpa, amor, desculpa. Aí eu vou lá, tento fazer um chamego, Jailson, apanho. Essa mensagem de Miqueias veio para confrontar a minha vida, veio para confrontar a minha história, veio para confrontar o meu ser. Eu não estou pregando só para vocês, não, eu estou pregando para mim. A palavra veio primeiro para mim, para depois ir para a igreja. A palavra veio para a minha casa, a palavra veio para o meu lar. Há uma palavra de correção nesta manhã, mas há uma palavra de amor, há uma palavra de fidelidade. Deus quer a sua fidelidade, Deus quer o seu amor, Deus quer que você confia na integridade do amor dele e da palavra dele. Não se esqueça, esta palavra bíblica possa inspirar a mim e a você, que esta palavra bíblica possa inspirar a sua história, que esta palavra bíblica possa inspirar a sua vida amanhã, que amanhã eu sair deste lugar, hoje eu sair desse lugar, a sua história pode ser mudada através da palavra de Miqueias. Miqueias tem trazido a você, a sua casa, ao seu lar, uma palavra de mudança, uma palavra de mudança, uma palavra de mudança. Mas há uma palavra do Senhor de fidelidade para a sua casa, há uma palavra do Senhor de fidelidade. Sabe o que Deus prometeu nesse altar que vai fazer? Ele vai fazer. Sabe o que Deus colocou aqui dizendo que vai mudar? Ele vai mudar. Ah, pastor, já está tudo quebrado, já está tudo destruído. Não, Deus é aquele que gosta de juntar os cacos. Deus é aquele que junta os cacos e faz um vaso novo.